quarta e quinta-feira, tá bom? Vamos lá, abram comigo aí Filipenses, livro de Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler aqui o verso de número 5, Filipenses 2, verso de número 5 e o verso de número 6, Filipenses 2, verso de número 5 e verso de número 6, diz assim, verso de número 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O texto está falando assim, a atitude de vocês deve ser igual, deve ser a mesma atitude de Cristo Jesus. Que atitude foi essa? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Escreve assim para mim assim, desapega, OLX. Na live de hoje nós vamos falar sobre isso, desapega. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Nós precisamos viver uma vida desapegado das coisas. Por que muitas pessoas elas vivem em momentos de murmuração, em momentos de decepções, em momentos de tristeza dentro delas? Porque elas são apegadas a coisas, elas são apegadas a pessoas, elas são apegadas a vozes. Então esse apego que ela tem com as coisas prejudica a caminhada dela. Jesus ele só pôde cumprir o propósito dele nessa terra porque ele foi desapegado. Ele não usou como usurpação que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Jesus, a Bíblia está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Desapeguem. E nós precisamos aprender hoje, na live de hoje eu quero falar sobre isso com você. Você precisa desapegar de algumas coisas, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa parar de querer ser controlador em tudo, querer ser perfeccionista, querer ser alguém que quer ter o controle de todas as coisas. Não, você precisa desapegar de algumas coisas. Tem coisas que já não faz mais sentido para a tua vida, tem coisas que já não faz mais sentido para a tua caminhada, e mesmo assim você continua apegado a isso. Você continua apegado ao seu passado, você continua apegado a coisas que não vão dar resultado na tua vida, e esse apego gigante está prejudicando você. Existem mães que estão aqui nessa live e elas são apegadas com filhos que já foram embora de casa, e esse apego está prejudicando, está machucando. Então é muito importante para você ter uma vida tranquila e para você não ser escravo de ninguém e nem de nada, você tem que ser desapegado. Você tem que ser desapegado com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar, você tem que ser desapegado com todas as situações da vida. Porque se você é apegado às coisas, você vai acabar se machucando. Você vai acabar se frustrando. O que é frustração? Frustração só vem porque alguém gerou expectativa. Anote aí, frustração, ela só vem porque alguém gerou expectativa. E o grande problema é que a expectativa foi gerada de você para o outro, mas o outro nunca disse que faria o que você esperava que ele fizesse. E aí você fica apegado a isso, você não perdoa, você fica carregando essa parada nas suas costas e isso fica te machucando. Então vamos lá, eu quero te contar uma história. E essa história é muito importante para fazer sentido aqui. Essa história está lá no livro Governe, né? Você que não adquiriu o livro Governe, você que não adquiriu o livro em dias que demoraria anos, você consegue adquirir tudo através do link da minha bio, tá bom? Essa história fala lá sobre a escravidão emocional. Existiam dois monges estavam caminhando e eles tinham um pacto entre eles de não tocar em mulheres, né? Então esses dois monges eles tinham um pacto de não tocar sobre nenhuma mulher, eles não podiam tocar em mulheres. E eles estavam caminhando junto e de repente eles chegam diante de um rio, eles precisavam atravessar esse rio, e na beira do rio tinha uma mulher e ela não conseguia atravessar, ela era uma mulher que não conseguia fazer aquela travessia sozinha. E aí então um monge olhou para o outro e um dos monges disse assim, nós não podemos atravessar essa mulher, nós não podemos carregar essa mulher. E aquele outro monge ficou quieto, né? Chegou lá para fazer a travessia, ele foi e colocou aquela mulher sobre as costas dele, colocou a mulher nas costas e atravessou. Quando ele atravessou com aquela mulher, o monge que não queria carregar a mulher, não queria atravessar com a mulher, ele começou a questionar o outro monge. E ele começou a falar assim, você é um monge mau, você quebrou os nossos princípios, você fez algo que não deveria ser feito, você está fazendo algo muito ruim, você é um monge mau, monge mau. Por que você carregou aquela mulher? Monge mau, monge mau. Por que você fez isso? Por que você carregou aquela mulher? Você quebrou o nosso pacto, você quebrou a nossa aliança. Por que você carregou aquela mulher? E aquele monge ficou em silêncio, ele não falava nada. E aí, continuando, né? Eles vão caminhando, continuando, prosseguindo.
E aí aquele monge indignado, ele fala assim: monge mau, você carregou aquela mulher, por que você fez isso? Por que você colocou aquela mulher nas costas? Você não deveria ter feito isso, você é um monge mau. E aí continuou, eles foram dormir. E na hora que eles estavam dormindo, aquele monge indignado, virando de um lado para o outro, não conseguia dormir, estressado, não conseguia dormir. Ele vira e fala assim: monge mau, o porquê que você carregou? Por que você está carregando? Por que você carregou aquela mulher? Por que você fez a travessia daquela mulher? Você é um monge mau, você não devia ter feito isso. Gente, está travando aí para vocês? Manda para mim, está travando ou não? Mandaram aqui que está travando. Confirma para mim se está travando. Monge mau, você não devia ter feito isso. E aquele monge rolando de um lado para o outro, não conseguia dormir. E aí aquele monge que carregou a mulher, né, que fez a travessia da mulher, ele falou assim: eu não sei do que você está falando. Ele falou assim: você carregou aquela mulher? Ele falou assim: não, eu não carreguei aquela mulher, eu só fiz a travessia dela. Eu só fiz a travessia daquela mulher. Mas quem está carregando aquela mulher desde o lago, quem está carregando aquela mulher desde lá de trás, é você. É você que está carregando aquela mulher desde lá de trás. Eu só fiz a travessia dela na água, mas você carregou ela o caminho inteiro nas suas costas. Qual é o grande problema, gente? Se você não desapegar, se você continuar sendo uma pessoa apegada às coisas, você vai continuar carregando pessoas nas suas costas. Se você não desapegar, como Filipenses capítulo 2, verso número 5 e 6, né, que é o texto que nós estamos estudando, a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Ele não se apegou. Ele não se apegou a nada. E você precisa desapegar. E eu quero que você anote aí o primeiro ponto. Primeiro ponto: pastor, o que eu preciso me desapegar hoje? O que eu preciso parar de me apegar, né? Eu sou muito apegado a algo. O que eu tenho que parar de me apegar hoje? Anote aí, a primeira coisa que você precisa desapegar hoje são os seus títulos. Anote aí, os seus títulos. Eu preciso desapegar dos meus títulos. Se eu perguntar para você agora aqui, quem é você? Nós tivemos uma live só sobre isso. Quem é você? Provavelmente você vai falar assim: eu sou fulano de tal, eu trabalho em tal área, né? Eu já fiz isso, sou formado em tal área. E a gente sempre vai associar a nossa imagem com os nossos títulos. A gente sempre vai associar a nossa identidade com os nossos títulos. E se você, olha que interessante isso, se você está desempregado, se você não terminou uma faculdade, e se você não teve andamento em alguma área da sua vida, quando você for falar quem é você e você está apegado a títulos, você vai achar que você não é ninguém. O que você precisa entender? Quem tem um nome forte não precisa de um título. O que isso significa? Existe um nome dentro de você, e o nome que você carrega é o nome de Jesus. Então, se perguntarem para você quem é você, você vai falar assim: eu sou imagem e semelhança do Senhor. E eu não sou o que o título diz o que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz o que eu sou. Pastor, não está fazendo sentido. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele conhece Jesus, ele começa a dizer todos os títulos que ele tinha: fariseu, hebreu de nascimento, da religião, um dos mais severos, aquele que persuadia, falava várias línguas. Ele começou a falar os seus títulos. E aí ele vira e fala assim: mas conhecendo a Cristo Jesus, sabendo quem eu sou nele, tudo isso que eu tenho, todos os meus títulos são comparados a esterco. Então você vai fazer assim, título igual, manda um cocôzinho. Título é igual a cocôzinho. O que Paulo está falando é o seguinte: o meu título é igual a esterco comparado ao que ele fez por mim e ao que ele gerou dentro de mim. Qual é o grande problema da nossa geração? Uma geração apegada a títulos. Por que uma pessoa que tem um grande cargo menospreza quem tem um pequeno cargo? Porque acha que o título é alguma coisa. Título é igual cocôzinho. Manda aí. Aí o pessoal que vai estar entrando na live não vai entender o que nós estamos falando, mas título é igual cocôzinho. Porque a verdadeira essência de quem nós somos não é o título que eu carrego. E tem muitas pessoas apegadas a isso. E tem pessoas que estão assistindo essa live agora que estão desempregadas, que não estão desenvolvendo naquilo que gostariam de desenvolver, ou estão vivendo coisas que não gostariam de viver, e elas acham que elas são o título, mas elas não são o título. Você não é o título que você carrega, você é a presença e o nome que você tem dentro de você. Jesus, gente, olha que coisa doida, você precisa entender isso. Jesus, sendo Deus, não considerou o seu próprio título de Deus. Pelo contrário, ele desapegou disso, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pessoas que ficam apegadas a títulos fogem do propósito que tem. Quando Jesus ele desapega daquele título,
eu arrumei uma briga na internet quando eu falei que as pessoas são apegadas a títulos. Faz parte. É porque o título, ele é aquilo que as pessoas aprenderam desde criança. Então olha pra você ver que coisa doida. Quando você era criança, você ouvia assim, ó: filho, o que você vai ser quando crescer? Qual é a sua profissão? O que você vai ser quando crescer? Então a gente sempre ouviu isso: o que você vai ser quando crescer? E essas pessoas, elas viveram 20 anos da vida delas, elas viveram estudando, trabalhando para saber o que elas vão ser. Então durante 20 anos você foi doutrinado dentro de um sistema escolar que você tinha que tirar boas notas, passar nas provas, passar de ano. Para quê? Para entrar numa boa faculdade. Por que eu preciso fazer isso? Para entrar numa boa faculdade, para tirar boas notas, para depois entrar num bom emprego. O que o sistema gerou? Ele gerou pessoas que precisam ser validadas por outras pessoas. E aí uma pessoa que ela não tira boas notas, mas ela é influente, ela fala bem, ela se comunica bem, ela é da turma do fundão, mas ela não tira boas notas, o que a sociedade faz? Amassa essa pessoa. O que nós precisamos entender? Quem é apegado a título foge do propósito. Os títulos, eles não são nada perto de quem nós nascemos para ser em Cristo Jesus. Então não se apegue ao título. Existem pessoas que dentro da igreja, que eu vou falar do meu ambiente, existem pessoas dentro da igreja que elas só querem desenvolver o seu ministério se elas receberem um título de liderança. Elas só querem receber algo. Eu só vou me tornar um pastor, eu só vou cuidar de pessoas quando me derem um título de pastor. Mas o título, ele só vem para complementar aquilo que eu já sou. O título não vem para dizer o que eu sou, ele só complementa o que eu sou. Eu falei para eles a diferença de ser, estar, e o maior título na terra é de filho de Deus. E você é filho e não está filho. Então é exatamente isso. As pessoas, elas entram em crise com isso. Por quê? Foram doutrinadas. As pessoas foram doutrinadas a viver em um ambiente de... Você precisa trabalhar numa boa empresa, ter um bom salário. E aí a gente foi doutrinado a ser pessoas apegadas a títulos. A live de hoje é desapega. Desapega disso, desapega dos seus títulos. Desapega dos rótulos. Desapega daquilo que as pessoas estão dizendo. Desapega, cara. Jesus, ele foi desapegado e por isso ele cumpriu o propósito. Pessoas que são apegadas não conseguem cumprir o seu propósito. Pessoas que são apegadas, elas travam no meio do caminho. Fala, Léo, seja bem-vindo, meu amigo. Pessoas apegadas, elas travam. O que você precisa fazer? Ser desapegado. Por que você não está fluindo naquilo que Deus tem para a tua vida? Porque você é apegado às coisas. Você é apegado às situações que acontecem e você fala assim: por causa dessa situação eu não vou fazer mais. Se você não desapegar, você vai continuar vivendo essa vida que você está vivendo. Então, o desapego, ele é importante, gente. A gente tem que ser rápido no raciocínio e entender. Cristo Jesus não foi apegado ao seu próprio nome, ao seu próprio título. Sendo igual a Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele não apegou-se a isso. Pelo contrário, ele se humilhou até a morte de cruz. Ele tinha um propósito. E o propósito, ele é muito maior do que qualquer título que você carregue. Então, o primeiro ponto, desapegue dos títulos, tá bom? O segundo ponto, O segundo ponto é o seguinte: existe um homem chamado, que existiu na verdade, chamado Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, ele é considerado como o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores que já pisou nessa terra. E Spurgeon, ele tem vários devocionais, é muito interessante. A gente tem um livro enorme dele em casa, Minha esposa faz devocional através daquele livro também. E Spurgeon, ele é um cara brilhante. E um dia, questionado sobre o seu comportamento, questionado sobre algumas coisas, ele virou para as pessoas e disse assim: eu sou pior do que você imagina. Eu sou pior do que você imagina. Anota assim, eu sou pior do que você imagina. O que isso significa, gente? A gente fica pegado quando as pessoas falam mal da gente, se alguém aqui se levantar nessa live e começar a falar mal de mim, provavelmente muitos daqui vão começar a ficar apegado com isso, Vão falar assim: não, isso é um absurdo, ele está tirando o tempo dele para ajudar e você está falando mal. E aí começa uma discussão na internet. Por que começa essa discussão? Porque as pessoas são apegadas. Só que nós precisamos entender uma coisa: eu sou pior do que as pessoas imaginam. Não, pastor, eu não, eu sou uma pessoa de boa, eu não sou pior do que as pessoas imaginam. Não, então vamos fazer o seguinte: vamos pegar todos os seus pensamentos e vamos jogar no telão da igreja no próximo culto do domingo, ou no culto de sábado, ou até mesmo no culto da semana. Pega a tua vida e os teus pensamentos, conecta um cabo na tua mente, que passe tudo e projete tudo que você está pensando no telão da igreja. O que vai acontecer? Pegue todos os seus pensamentos e projete ao vivo agora numa live do Instagram ou pelo YouTube. Projete isso agora ao vivo, todos os seus pensamentos. Sabe o que você vai entender?
que você é muito pior do que qualquer pessoa pode imaginar. Então, se você fica mal porque alguém está falando de você, você tem que colocar na tua cabeça assim, cara, eu sou muito pior do que essa pessoa está dizendo. É que ninguém sabe como eu sou. Ninguém sabe como eu, pastor Pablo, sou. Eu sou muito pior do que vocês imaginam. Eu sei o que passa dentro da minha cabeça, eu sei quais são os pensamentos, eu sei o quão potencial para fazer o mal eu tenho. Só que se eu for ficar apegado à opinião das pessoas, se eu for ficar apegado com as coisas que as pessoas estão dizendo, a gente não vai prosseguir. Nós somos piores, gente. Sabe o que Eclesiastes diz? Não se atente, olha o que diz esse texto, não se atente muito para quando falarem mal de você. Porque no seu íntimo e no seu coração, você sabe que já falou mal de muitas pessoas. Então, não tem como a gente ficar apegado a essas coisas. Pastor, o que eu tenho que fazer? Cara, para de carregar a mulher nas costas. Para de ficar carregando problema. Desapega, velho. Desapega. Você é muito apegado a coisas. Você é muito apegado... porque eu tenho essa coisa aqui dentro da minha casa. E eu não gosto que ninguém rela nisso. Porque eu tenho... é o meu xodó, é o meu apego. Desapega. Você é muito pior do que as pessoas imaginam. Se a gente for projetar tudo que você pensa, se a gente for projetar tudo que você deseja dentro do teu coração, ninguém fica perto de você, porque você é muito pior do que todo mundo imagina. Então a gente fica apegado a querer manter uma aparência. Então eu me apego aos meus títulos e eu mantenho uma aparência para sustentar os meus títulos. Mas se eu me apegar ao que a voz do Senhor está dizendo e entender que eu sou muito pior do que as pessoas imaginam, você vai ser uma pessoa mais leve, você vai ser uma pessoa livre, você não vai ser escravo. Qual que é a ideia dessas lives, qual que é a ideia da comunidade que a gente criou? É viver uma vida em liberdade, escravo nunca mais. Escreve aí, escravo nunca mais. Nós não somos mais escravos, nós precisamos entender que há liberdade. Então essa live é para quê? Para você desapegar. Desapega da opinião das pessoas. Eu já cansei de falar para vocês e hoje a gente vai tratar sobre esse assunto. Nós vamos ter uma aula hoje à noite, às 19h30, num grupo fechado pelo Zoom, e eu quero ajudar vocês a destravar realmente nessa parada de começar a empreender, começar a ganhar dinheiro através do digital, parar de depender do sistema, porque o sistema diz que você precisa estudar numa boa escola, trabalhar numa boa empresa, ser um bom funcionário. Você nunca foi ensinado a governar, você nunca foi ensinado a viver Gênesis 1:26, você sempre foi ensinado a estar por baixo em toda a situação. Não foi isso que Deus planejou para a tua vida. Então você precisa entender que você precisa ser uma pessoa desapegada. Desapega hoje disso que está te consumindo. Desapega, cara. Qual que é o desafio dessa semana? Nós estamos lendo um livro essa semana, nós estamos fazendo o desafio da S8, né? O desafio dessa semana é presenteie alguém, dê um presente para alguém. E é muito interessante que Provérbios diz que o presente ele acalma a ira. Então se você quiser pedir perdão para alguém, parar de carregar alguém, dá um presente para essa pessoa, porque um presente ele cessa a ira, ele acalma as pessoas. Nós precisamos entender, gente, que o mundo é pesado demais, a vida é louca, é corrida demais para você ficar apegado a algumas coisas. O que eu preciso desapegar, pastor? Chega lá na tua casa, no teu guarda-roupa, abre o guarda-roupa, desapega das coisas que tem ali. Não, porque eu tenho uma roupa aqui que eu vou usar quando eu emagrecer. Você não vai mais emagrecer. A roupa é 34, você está no 48. Dá embora essa parada, mano. Muda a fase, muda a frequência, muda o ambiente. Não estou falando que você não vai emagrecer mais, você vai emagrecer, mas você nunca mais vai ser um 34. Até porque você precisa ganhar massa, até porque você precisa gerar musculatura aí. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Está fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, manda uma mãozinha assim, ó. Mas nós precisamos desapegar. Se você é uma pessoa que está nas redes sociais e você não consegue produzir, você não consegue gerar renda através das redes sociais, e a única coisa que você consegue fazer é ficar consumindo conteúdo, é porque você é apegado demais à vida das pessoas e não à sua vida. Você é apegado demais a ficar cuidando da vida dos outros e não produzir aquilo que você precisa produzir nessa terra. Desapega. Jesus ele desapegou, ele não foi apegado ao cargo, ele não foi apegado a nada, ele simplesmente cumpriu o propósito. Por que você não está cumprindo o seu propósito? Porque você é apegado. E aí você fica o dia inteiro vendo a vida das pessoas. Ainda é terça-feira e eu já estou me desesperando porque não sei quem presentear. Vai dar tudo certo, Maila, procura alguém aí, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Nós precisamos desapegar, nós precisamos ser livres, entender que existe o princípio, e esse princípio do desapego ele é poderoso. Perdoe as pessoas, para de ficar murmurando, para de ficar vivendo uma vida de sofrimento, de cansaço, tá bom? A live de hoje é isso, gente. Perguntas, você tem alguma pergunta para mandar aqui?
sobre a S8, né? Nós estamos começando aí a nossa nova semana, então nós temos os nossos desafios aí. Essa semana nós vamos ler o livro Poder da Ação. Nós estamos lendo o livro de Jonas, bíblico. Jejum, você vai tirar pão, tá? Você vai tirar pão da sua refeição. Você vai dar um presente para alguma pessoa. Olha lá, ó, o Léo quer um presente, aí já achou uma pessoa. Você vai presentear uma pessoa, você vai fazer os seus exercícios físicos, posta lá, me marca nessa parada pra gente ir junto nessa, tá bom? Pra gente conseguir romper com esses desafios. E a live de hoje é isso, desapega. Às 19h30, eu vou deixar o link aqui no meu próximo story do grupo da comunidade Escravo Nunca Mais. Às 19h30 nós vamos ter um tempo para falar só sobre empreendedorismo hoje. Às 19h30. Vai ser live? Vai ficar gravado? Não, não vai ser live, não vai ficar gravado. É uma parada voltada para a gente poder estudar juntos. Pastor, é você que vai falar e a gente vai aprender? Não, nós vamos fazer juntos. Por isso que são empreendedores. Você que é empreendedor, você que está nessa live é empreendedor, você vai entrar nessa sala hoje e nós vamos compartilhar ideias. Nós vamos caminhar junto para a construção de uma ideia. Eu quero empreender. O que eu faço? Entra nessa sala hoje. Converse conosco hoje à noite. Vai ser um tempo precioso, onde a gente vai ficar ali 1h30, 2 horas, aprendendo mais, compartilhando experiência, compartilhando um pouco também sobre a comunidade Escravo Nunca Mais. Vai ser um tempo precioso, tá bom? Eu aguardo você às 19h30, beleza? Família, é isso? Tira o print aí. Print tirado. Deus abençoe sua vida. Comenta lá o que você aprendeu, tá bom? E vamos pra cima. Deus abençoe sua vida, é tempo de desapegar. Tamo junto, família. É nóis.